Olá! Hoje no Bitweet Entrevista estamos com o médico do Sírio-Libanês, Dr. Túlio Pfiffer, para falar de câncer gastrointestinal. Dr. Túlio, quais são os principais de alerta para o câncer gastrointestinal? Carol, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa e parabéns pelo convite. Pois bem, quais são os sinais e sintomas de alerta para tumores do aparelho digestivo? A gente deve imaginar que tumores do aparelho digestivo, eles alteram a alimentação e a digestão. Então, distensão abdominal, azia, mal-estar, alteração no bolo fecal, no hábito intestinal, eventualmente emagrecimentos e sinais de sangue no aparelho digestivo. Esses são os principais sinais de alerta. E como é que a gente diferencia uma gastrite, uma esofagite ou até uma síndrome do intestino irritável de um eventual câncer ou um tumor? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental, Carol, pelo seguinte motivo. Se você pensar, o câncer, não só o câncer do aparelho digestivo, mas os tumores em gerais, os sinais e sintomas iniciais, eles são inespecíficos, né? Então, os sintomas de uma gastrite, às vezes, são muito parecidos com os sintomas de um câncer de estômago inicial. O que diferencia uma gastrite, uma cólica, um intestino irritável de uma doença neoplásica, que, como regra, os sintomas relacionados a câncer, eles são persistentes e progressivos. Eles não têm altos e baixos, eles são persistentes e progressivos. Então, isso que diferencia um sintoma de um câncer de uma doença benigna. E quais são os exames hoje mais utilizados para a detecção, do câncer precocemente? Os exames mais importantes para o câncer precoce do aparelho digestivo, certamente, é a endoscopia e a colonoscopia, né? E os exames de imagem, como tomografia e ressonância, têm um papel muito importante depois para avaliar a extensão e o estadiamento da doença. E a partir de qual idade? Essa é fundamental. Toda pessoa saudável, sem sintoma nem histórico familiar, deveria fazer uma colonoscopia a partir de 45 anos de idade. Por quê? Existem pessoas que produzem pólipos no intestino e tem pessoas que não produzem. A colonoscopia separa um do outro. E 85% dos tumores do intestino nascem de pólipos. Então, ao fazer a colonoscopia com 45 anos de idade, dá tempo de remover esses pólipos com antecedência e a colonoscopia, a partir de 45 anos de idade, previne e melhora muito a taxa de cura de câncer de intestino. Cerca de 2/3 a mais de cura de câncer de intestino se uma pessoa saudável fizer colonoscopia a partir de 45 anos. E se eu tiver histórico na família, tiver algum outro tipo de sintoma, é recomendado fazer antes dos 45 anos? Certamente, todo mundo que tem sintomas deve procurar o médico e antecipar o exame. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se você tiver um histórico na família, o ideal é você fazer a sua primeira colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico da pessoa acometida. Além disso, tem síndromes hereditárias, como síndrome de Lynch, relacionadas com câncer de intestino. As pessoas, as famílias são portadoras dessas síndromes hereditárias, dessas síndromes genéticas, devem fazer colonoscopia anual com a faixa etária muito mais precoce. E além do fator hereditário, qual são mais os fatores de risco? O estilo de vida impacta muito no risco de câncer de intestino. Então, obesidade, alimentos processados, excesso de fritura, gordura, sedentarismo são fatores de risco, tabagismo e etilismo também. Então, certamente o estilo de vida aumenta ou, eventualmente, diminui o risco de ter câncer de intestino. Então eu acho que a minha outra pergunta era quais hábitos ajudam, né, a evitar? Existe uma série de hábitos, Carol, que certamente diminui o risco de câncer de intestino e ajuda a prevenir o câncer de intestino. Quais são os hábitos comprovados, estudos epidemiológicos muito robustos? Atividade física regular, ter um peso adequado, alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação rica em fruta, fibra, vegetais, nozes. Não fumar, do ponto de vista oncológico, não tem como negociar o tabagismo, mesmo para tumores do aparelho digestivo, e, idealmente, restringir o máximo possível a bebida alcoólica. Então, todos esses fatores comportamentais, comprovadamente, diminuem o risco de ter câncer de intestino. Comer menos fritura e menos carne vermelha não significa que as pessoas precisam virar vegetarianas. Como regra, 2 a 3 porções de carne vermelha por semana são mais do que o suficientes. A gente, obviamente, está inserido numa cultura que hipervaloriza a carne vermelha. Então, comer carne vermelha com moderação está de ótimo tamanho. Você como um bom, alemão, descendente de alemães, eu tenho um mito, né, da carne vermelha, com a carne de porco. Aqui no Brasil a gente tem um pouco
de preconceito, digamos assim, com a carne de porco. Mas é verdade que é mais saudável? A gente preferia a carne de porco até de caças em relação à carne vermelha ou não? A gente pode pôr no mesmo barco? A carne de porco, ela é mais saudável, né? Ela tem menos gordura e ela é mais saudável. Esse mito talvez venha do fato de antigamente, um tempo distante, era a qualidade e a preservação da carne do porco. Agora, se a carne do porco for bem preparada, armazenada, transportada, e cozida e preparada, ela é super segura e sim, ela é mais saudável do que a carne de porco. E quais são as novas tecnologias, tanto no diagnóstico como no tratamento, dos cânceres gastrointestinais? O que que tem de novo na medicina? Assim, o mais importante para câncer, especialmente para câncer de intestino, de fato, é a colonoscopia, né? Que toda pessoa deveria fazer. Para câncer de estômago, para você ter uma ideia, Carol, o lugar no mundo com maior incidência de câncer no estômago é no Japão. E é pelos hábitos alimentares, não é pela genética do olho puxado. Então, o Japão é o único lugar do mundo em que as pessoas, a população, faz endoscopia de rotina, né? Dito isso, você pode tranquilamente comer sua comida japonesa no final de semana, que não vai te dar um risco de câncer no estômago. Porque os japoneses inseridos naquela cultura que tem um risco aumentado de câncer, né? Que as pessoas dizem, então eu não vou mais no rodízio japonês no final de semana com a minha família. Pode tranquilamente comer comida japonesa 1 ou 2 vezes por semana, que não tem problema. Agora, assim, na oncologia, o que vem ganhando espaço são duas tecnologias, né? A primeira é biópsia líquida. Do que consiste biópsia? Habitualmente, quando você tem uma ferida, um tumor, um nódulo, quando você tem uma suspeita de câncer, seja clínico, endoscópico ou exames de imagem, você tem que confirmar esse diagnóstico por uma biópsia desse nódulo, desse tumor. O que consiste na biópsia? Faz uma agulha, põe uma agulha, tira um fragmento, o patologista olha no microscópio, confirma no microscópio que tipo de célula que é, se é câncer ou não é, que tipo de câncer e tudo mais. Então, tradicionalmente, a biópsia é sólida, é feito do nódulo. Hoje em dia, com as novas tecnologias, a gente consegue de líquido, especialmente sangue, mas pode ser sangue, urina, saliva, o líquido que for, sequenciar o DNA de uma eventual presença de célula tumoral e fazer a diagnóstico e avaliação genética da presença do tumor pela biópsia líquida, pela avaliação de fragmentos de DNA tumor no líquido. Da biópsia líquida, a mais utilizada, obviamente, é a biópsia do sangue, que é muito mais prática, você pode coletar quantas vezes precisar. Então, a biópsia líquida hoje é a grande fronteira na oncologia. A gente vem utilizando de forma cada vez maior em diferentes situações, avaliar a resposta ao tratamento, ajustar tratamento, progressão precoce, recidiva precoce. Existe um esforço científico enorme para a gente começar a incorporar no futuro próximo a biópsia líquida também para rastreio de pessoas saudáveis, sem sintomas, para permitir o diagnóstico precoce. Lembrando, né, óbvio, que o ideal é não ter câncer, isso é fato, todos nós concordamos, mas diante do câncer, quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, ou seja, quanto mais de início se descobre o câncer, maior a chance de cura e melhor o resultado do tratamento. Perfeito. E nos últimos anos, cada vez mais pacientes internacionais têm vindo ao Brasil, especificamente a São Paulo, para tratar o câncer de gastrointestinal. E eu queria saber como é que você enxerga, né, a vinda desses pacientes e como é feito o tratamento, porque mesmo a Bitreat, a gente tem alguns pacientes que vêm de outros países, outros estados, outras cidades, e é um tratamento possível, né? Assim, apesar, às vezes, da distância, a gente tem uma excelência aqui em São Paulo, então queria que falasse um pouquinho como é que você vê essa vinda dos pacientes e como é feito o tratamento de pacientes que não moram em São Paulo. O turismo de saúde é um tema excelente e sempre atual. Por que sempre atual? Ele sempre existiu. E ele existe em diferentes camadas sociais, inclusive, né? Quando você vai no Hospital das Clínicas, você vai na Santa Casa, você tem um pátio cheio de ambulâncias de todas as cidades do interior que vêm trazer os pacientes mais graves. Querendo ou não, é turismo de saúde. Então, o que precisa fazer é que o turismo de saúde precisa ser melhor organizado e precisa ser profissionalizado. Essa aqui é fato, ainda mais para doenças complexas. Para você ter uma ideia, Carol, dos meus pacientes em oncologia de sírio-libanês, mais da metade dos meus pacientes, perto de 2/3 dos meus pacientes, não são de São Paulo. Então, praticamente 50 a 60% da minha clientela vem do interior de São Paulo, vem de outras cidades do Brasil, outros estados do Brasil, outros países, né? E, obviamente, como regra, câncer é uma doença complexa. Envolve desde um diagnóstico mais sofisticado, biópsias, intervenções como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, o turismo de saúde é uma realidade, ele existe para doenças complexas, especialmente para doenças complexas como a oncologia, né? E por que o paciente vem para São Paulo? Por que ele procura grandes centros? Justamente por ser uma doença complexa, primeiro, o paciente quer e merece uma equipe médica especializada e uma equipe médica experiente.
que é diferente num grande centro. Então, o oncologista é uma coisa, o oncologista dedicado a uma área de interesse tem outro grau, outro nível de profundidade, por exemplo. Segundo, umas cirurgias complexas. No centro de grande referência, as cirurgias complexas, como regra, a equipe cirúrgica tem mais experiência, a estrutura médica hospitalar é menor. E outra grande vantagem de um grande centro como São Paulo é que aqui o paciente consegue, no mesmo endereço, ter todas as facetas necessárias. O oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, um patologista diferenciado, o radiologista intervencionista consegue fazer biópsia. Então, um centro de referência como São Paulo, para o Brasil, no caso, ele consegue, em bons endereços, agregar todas as etapas e todas as ferramentas necessárias para o diagnóstico e para o tratamento, com médicos mais experientes naquele determinado assunto, especialmente em doenças mais complexas e raras. E esse é um dos grandes motivos que, de fato, muita gente procura São Paulo para fazer o seu tratamento. Eu acho que a gente pode até contar um pouquinho do paciente que a Beatriz tem em comum, né, com o Dr. Túlio. É um paciente do norte do Brasil que veio fazer um check-up em São Paulo. E no check-up a gente acabou descobrindo um tumor que evoluiu para uma biópsia, que evoluiu para um diagnóstico. Era um diagnóstico complicado, pouco promissor, né, um tipo de câncer difícil. E esse paciente foi operado em São Paulo, passou um período longo aqui, mas hoje voltou para o seu estado de origem. Conta um pouquinho como é que é. Eu tenho uma sensação, como se fosse uma missão, ajudar esses pacientes, principalmente pacientes que não estão aqui organicamente, não é intuitivo estar em São Paulo. Acaba ligando para a gente acaba organizando a vinda deles, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essas histórias. Esse paciente em questão, assim, ele mostra, primeiro, o cuidado, a importância do cuidado com a saúde, né? Então, é um paciente que praticamente não tinha sintomas, era uma doença de esôfago, e no check-up pegou a doença. E aí a gente volta para o princípio. Primeiro, que obviamente o ideal é não ter câncer, mas diante de um câncer, quanto mais cedo se descobre a doença, melhor o resultado do tratamento e as maiores chances de cura. Esse paciente, felizmente, está indo super bem, sem nenhuma evidência de câncer, agora que ele completou o tratamento dele. Certamente, ao mesmo tempo é uma responsabilidade e um privilégio participar dessa jornada desses pacientes, né? Então é uma responsabilidade enorme, porque a pessoa que descobre um câncer, primeiro que câncer não é uma doença do paciente, é uma doença da família, né? Então eu não sei eh, qual que é a vivência, cada uma aqui com ter câncer na família ou não, mas como regra, quando alguém descobre câncer, a família inteira fica doente. Então, como oncologista, a nossa responsabilidade é muito além do paciente. A gente tem que pensar na família como um todo, porque todo mundo vira a vida de ponta cabeça. Então, eu acho uma responsabilidade enorme pelo paciente, pela família, pela sociedade, e, ao mesmo tempo, é um privilégio enorme, né? Então, assim, a pessoa não escolheu ter câncer, ninguém escolhe ter câncer, mas a gente escolheu tratar esses pacientes, né? E, felizmente, o resultado da oncologia como um todo, com todas as ferramentas, cirurgia, radioterapia, tratamentos-alvos, terapias-alvos e tudo mais, tem sido cada vez melhor. Então, tem dois aspectos. Primeiro que, felizmente, a gente tem taxas de cura cada vez maior, né? Que, obviamente, o ideal é poder curar os pacientes com câncer. Dito isso, a gente sabe que uma parte dos pacientes com câncer já é uma doença avançada, uma doença recidivada, que por definição são doenças crônicas, incuráveis, mas mesmo diante de uma doença crônica incurável, felizmente a gente consegue fazer com que essa pessoa ela viva um tempo maior, um tempo mais significativo e um tempo com qualidade de vida, né? Então, de um lado, é uma responsabilidade enorme cuidar desses pacientes, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, um privilégio enorme poder participar dessa jornada e cuidar dessas pessoas e da família, né? O fato da gente receber gente de fora, de um lado aumenta a complexidade, porque ao mesmo tempo a gente também tem que respeitar e cuidar da saúde financeira da pessoa e do impacto social. Então, esse paciente vem, não é que ele veio sozinho, a esposa, no caso, também veio, né? Então, existe um impacto social ainda maior, o que aumenta a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo também aumenta a nossa chance de ajudar mais gente, né? Então, eu acho maravilhoso poder cuidar de pessoas que vêm à distância tratar com a gente. Eu me sinto privilegiado, né? Porque esse perfil de paciente, ele de fato escolheu a gente, talvez um esforço para estar aqui em São Paulo, então é uma escolha consciente, me sinto privilegiado por ter sido escolhido por essa pessoa, e ainda bem que tem pessoas como vocês que cada vez mais estão ajudando a estruturar esse turismo de saúde das pessoas que vêm de distâncias, que é um fato que sempre existiu e muitas vezes as pessoas eram perdidas nesse sistema e vocês ajudam a organizar essa jornada deles. Eu adoro fazer o que eu faço, eu acho um privilégio enorme e uma responsabilidade enorme. A questão da responsabilidade a gente sente muito também, né? Porque quando a gente fala, a Betwit faz turismo médico, turismo de saúde, turismo de bem-estar,
eu acho que diminui um pouco, né, a importância, a complexidade do trabalho que é feito. E a gente tem muito essa sensação que não é só sobre o paciente, é sobre todo mundo que está com ele. E muitas vezes nosso trabalho ele é expandido, a gente acaba tratando da família, dos filhos, de todo um contexto em volta de um paciente, principalmente se tratando de um paciente oncológico. Então, aproveitando, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pacientes oncológicos e para as famílias que estão passando por isso. Assim, felizmente, o resultado do tratamento oncológico ele é cada vez melhor, né? Então, cada vez mais as taxas de cura e sucesso são maiores, e mesmo diante de pessoas com câncer avançado, conceitualmente crônico e incurável, o resultado do tratamento é cada vez melhor no sentido que as pessoas vivem mais tempo, vivem um tempo significativo e vivem com mais qualidade de vida. Eu muitas vezes faço metáfora com doenças como diabetes, né? Então, diabetes, ninguém gosta de tomar insulina, mas a insulina permite a pessoa viver muito mais tempo. Lógico que diabetes ainda mais. Em relação de ter acesso a um centro de excelência, a um centro de referência como São Paulo, a jornada oncológica ela pode ser complexa e demorada, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Obviamente, alguns pacientes eventualmente se sentem frustrados por não ter acesso de fazer a jornada inteira em São Paulo. Ao mesmo tempo, muitas vezes vir para São Paulo, vir no centro de referência, escutar uma segunda opinião, ou ter mais precisão, qualidade e agilidade no diagnóstico, ou eventualmente fazer uma intervenção terapêutica, uma cirurgia de alta complexidade, e depois voltar para fazer a quimioterapia ou segmento a radioterapia na cidade, às vezes já faz muita diferença a favor do paciente, né? Então, idealmente, obviamente, eu sou suspeito, fazer a jornada oncológica inteira no centro de referência em São Paulo pode ser tecnicamente melhor, mas muitas vezes, mesmo vir fazer um diagnóstico, escutar uma segunda opinião, eventualmente uma intervenção terapêutica pontual como a cirurgia, fazem toda a diferença entre a vida e a morte para essas pessoas. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada e fiquem com a gente para os próximos entrevistados. Muito obrigado, prazer estar aqui.